Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo microbiano. E o que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas que envolve processos de troca de energia, de armazenamento e gasto de energia e também biossíntese de compostos que vão dar origem à biomassa microbiana. Então, vários processos estão relacionados e podem ser explicados pelo metabolismo microbiano, como o processo de liberação de CO2 pelo solo, o processo de fermentação para a produção de pães, queijos e outros alimentos fermentados. Então, as reações bioquímicas que ocasionam tanto a emissão de CO2 como esses produtos fermentados vão ser explicadas aqui nessa aula sobre metabolismo microbiano. O metabolismo ele pode ser dividido entre catabolismo e anabolismo. O catabolismo se refere ao conjunto de reações que compreendem o armazenamento de energia, tá? O micro-organismo ele vai retirar energia de algum composto, que pode ser um composto orgânico ou inorgânico, e essa energia vai ser utilizada em outros processos. Ao passo que o anabolismo são os conjuntos de reações bioquímicas em que há um gasto energético. Então, a energia obtida dos compostos, da oxidação de compostos, aqui no catabolismo, são utilizadas, então, para os conjunto de reações do anabolismo, que geralmente há um gasto de energia. Geralmente, no anabolismo, são observadas reações bioquímicas de biossíntese. Então, a síntese de compostos que deram origem à membrana citoplasmática, à parede celular. Então, lembrando da composição da membrana citoplasmática, a gente tem uma bicamada lipídica, então são ácidos graxos que são produzidos no anabolismo, grupamentos fosfatos, a fosforilação desses ácidos graxos são reações bioquímicas que ocorrem pelo anabolismo. As proteínas que estão presentes na membrana citoplasmática, elas são produzidas a partir da produção de uma cadeia polipeptídica, composta por vários aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são produzidos aqui no anabolismo. A gente vai ver mais na frente como é de forma resumida o processo de produção. Porque essas reações bioquímicas você já vê na disciplina de bioquímica, tá? Então, em relação a tipos de metabolismo, nós já vimos nas aulas de diversidade de micro-organismos que, dependendo da fonte de energia e de carbono, existem vários tipos de metabolismo microbiano. Então, quanto à fonte de energia, se ela for química, o organismo vai ser denominado como quimiotrófico. Se a fonte de energia for uma fonte luminosa, ele vai ser denominado como fototrófico. Em relação à fonte de carbono, quando o organismo ele tem a capacidade de fixar o carbono, como por exemplo as algas que realizam fotossíntese, vão ser consideradas como autotróficos. E ao passo que, quando é utilizado já substâncias orgânicas presentes no ambiente, esse organismo vai ser denominado como heterotrófico. Então, vamos começar a falar então do anabolismo, conjunto de reações bioquímicas relacionadas ao armazenamento de energia, ok? Então, esses conjuntos de reações obrigatoriamente se relacionam à conservação de energia. É apenas uma transferência, o substrato é uma fonte de energia e esse substrato vai ser oxidado, então, liberando energia para outros compostos, tá? Então, no catabolismo, obrigatoriamente, vão estar presentes reações de oxirredução, tá? Quando eu tenho a oxidação do composto, o composto está perdendo elétrons. E quando eu tenho a redução do composto, esse composto está recebendo elétrons. Então, vamos pensar no substrato, tá? Os micro-organismos vão utilizar um determinado substrato, esse substrato vai sofrer oxidação, ou seja, ele vai doar elétrons. Esses elétrons eles não vão ficar soltos no ambiente, eles vão ser doados para uma substância química. Essa substância química que está recebendo elétrons, ela vai sofrer então redução, tá? Nesse processo de oxirredução, de
compartilhamento de elétrons, há então o armazenamento de energia. A principal forma de armazenamento de energia é a adenosina trifosfato, o ATP, tá? Então, os micro-organismos vão oxidar um substrato. No processo de de oxidação desse substrato, vai haver a formação do ATP e eu vou ter então energia armazenada no ATP. E essa energia armazenada no ATP pode ser utilizada posteriormente no anabolismo. A gente vai ver na aula alguns processos aqui de oxirredução. A maioria dos organismos são quimiorganotróficos e vão realizar a respiração aeróbica e anaeróbica e vão realizar também a fermentação, tá? Então, lembrando que quem respira nem sempre utiliza oxigênio. Então, a gente tem dois tipos de respiração. Respiração aeróbica, com utilização de oxigênio, e anaeróbica, sem a utilização do oxigênio. E um outro processo diferenciado, a fermentação. Então, às vezes, é utilizado o termo organismo anaeróbico para fermentação. Realmente, quem realiza a fermentação é o organismo anaeróbico, mas nem todo anaeróbico vai realizar a fermentação. Alguns vão realizar a respiração anaeróbica, ou seja, sem a utilização do oxigênio. Então, nós vimos que existem vários tipos de metabolismo. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre os quimiorganotróficos. Quem são os quimiorganotróficos? São os organismos que utilizam o composto orgânico como fonte de energia e como fonte de carbono. Então, se eles usam o composto orgânico como fonte de energia, ele é um quimiotrófico, ou seja, ele utiliza uma substância orgânica. Como ele utiliza a substância orgânica como fonte de carbono, ele vai receber essa denominação de organotrófico. Ele é considerado, então, um heterotrófico, ok? Então, quimiorganotróficos vão ser quimiotróficos e heterotróficos. A principal via de obtenção de energia para quimiorganotróficos é a glicose. E no caso dos que realizam a respiração, vão complementar com o ciclo de Krebs. Mas tanto organismos que realizam a respiração quanto os que realizam a fermentação, obrigatoriamente vão realizar a via glicolítica, a glicólise ou a via Embden-Meyerhof. No estágio 1, aqui existem várias reações bioquímicas para a oxidação da glicose em gliceraldeído 3-fosfato. Como a aula não é de bioquímica, o objetivo aqui é dar noções gerais sobre os micro-organismos. Eu não vou detalhar todas as etapas de reações bioquímicas da glicose até o gliceraldeído 3-fosfato. Eu peguei as vias metabólicas e separei em etapas para a gente entender o princípio do metabolismo. Então, vamos falar sobre a glicólise. No estágio 1, a glicose vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, tá? Nesse processo, é um processo a princípio de redução em que há um gasto de energia. Duas moléculas de ATP são convertidas, então, em ADP. Então, num primeiro momento da glicose, me desculpe se anteriormente eu falei errado, há um processo de gasto de energia, tá? Em que para converter glicose em gliceraldeído 3-fosfato, são utilizadas então duas moléculas de ADP, formando então de ATP, formando ADP e PI. Lembrando que o estágio 1 vai ser realizado por organismos que realizam respiração e também por fermentadores. Okay? Na segunda etapa, nós temos a conversão do gliceraldeído 3-fosfato em duas moléculas de piruvato. Okay? Aqui nós já começamos a ter processos de oxidação do substrato orgânico e a formação de moléculas reduzidas. Tá? Uma das moléculas reduzidas formadas é o NADH. Então, duas moléculas de NAD+, são convertidas em NADH+. E também há a formação de 4 ATPs.
Ao longo das reações bioquímicas, que são várias reações bioquímicas que convertem gliceraldeído 3-fosfato em 2 moléculas de piruvato, há então a conversão de 4 moléculas de ATP. Observem que aqui eu tive um gasto de 2 moléculas de ATP e aqui eu tenho a formação de 4 moléculas de ATP. Então, eu tenho um saldo até essa etapa de 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP, tá? O estágio 2, ele também vai ser realizado por organismos que realizam a respiração e a fermentação, tá? Continua organismos respiradores vão realizar estágios 1 e 2 e organismos que realizam a fermentação vão concluir a glicose com o terceiro estágio, tá? Então, esse estágio 3 aqui é realizado apenas por organismos que são fermentadores, tá? Então, no processo de fermentação, no estágio 3, o piruvato, lembrando que aqui tem só uma molécula de piruvato, mas pela glicose são formadas 2 moléculas de piruvato. O piruvato vai ser convertido em etanol e há então o consumo de 2 moléculas de NADH, formando então NAD+. Então, essas 2 moléculas aqui de NADH vão ser consumidas na terceira etapa. Então, organismos fermentadores vão ter um saldo final de apenas 2 ATPs, tá? Para cada uma molécula de glicose tem a formação de 2 ATPs. Por quê? Porque o saldo de NAD, aqui está faltando um A, o saldo de NAD utilizado e formado dá um total de 0, e ao passo que tem a utilização de 2 ATPs e depois geração de 4 ATPs, então um saldo final de 2 ATPs. Observe então que no processo de fermentação, nós consideramos que é um processo pouco eficiente, porque cada molécula de glicose só dá origem a 2 ATPs, ao passo que na respiração há uma produção muito maior de energia, ok? Dando sequência, então, organismos respiradores vão pegar o piruvato formado no estágio 2 da glicose e vão realizar o ciclo do ácido cítrico, havendo então a liberação de CO2 e outros percussores, outras substâncias orgânicas percussores para a biossíntese, tá? Então, nós vimos que a glicose vai ser convertida em piruvato, formando nos estágios 1 e 2 da glicólise, né? Com um saldo de, no caso de respiradores, tá? Fermentadores na terceira etapa gastam NAD, né? Então, em respiradores, até esse momento aqui, há a produção de 2 ATPs e 2 NADHs, tá? Porque não realizam a terceira etapa. Então, lembrando aqui que o estágio 3 da glicose não ocorre para organismos respiradores. Esse piruvato, então, vai ser descarboxilado, vai perder moléculas de carbono na forma de CO2 no ciclo metabólico do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Então, aqui nesse slide, nessa figura, a gente pode observar com um pouco mais de detalhes o ciclo de Krebs, tá? O piruvato, então, vai sofrer uma adição, vai sofrer aqui já uma descarboxilação, perdendo CO2, havendo então a formação de acetil-CoA. Existem outras etapas, mais outras 2 etapas, que é a perca de carbono, tá? A descarboxilação. Essas etapas aqui, que há a perda de carbono, a emissão de CO2, a gente considera que são as etapas de descarboxilação do ciclo do ácido cítrico, tá? Observem que além da liberação de CO2, há a formação aqui de moléculas reduzidas, o NADH, formação de ATP, pode ser ATP ou pode ser GTP, FADH2 também é formado e aqui formado NADH2, tá? E além disso, há outros substratos que são produzidos. Deixa eu voltar aqui no slide.
Então, existem vários outros. Aqui só está mostrando o ácido oxaloacético e o ácido cítrico, mas outros percussores importantes são formados no processo do ciclo de Krebs, no ciclo de ácido cítrico, tá? Então, por que micro-organismos realizam o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico? A primeira finalidade é produzir percussores, tá? Moléculas de esqueletos de carbono que vão ser utilizados posteriormente na biossíntese. Então, o citrato, por exemplo, ele vai ser utilizado na síntese de ácido graxo, que depois vai ser utilizado para a formação da bicamada lipídica da membrana plasmática, tá? Alfa-acetaglutarato também vai ser utilizado na biossíntese, mas no caso de aminoácidos. Succinil-CoA, no caso do succinil-CoA, ele vai estar envolvido tanto na síntese de ácidos graxos como também de alguns aminoácidos, tá? O fumarato, ele vai ser utilizado na biossíntese de aspartato e o L-malato pode ser utilizado na gliconeogênese. Então, todos esses compostos que são produzidos no ciclo do ácido cítrico vão ser utilizados posteriormente na biossíntese, no anabolismo. Além disso, a gente tem moléculas que já funcionam como armazenamento de energia. Então, tanto o GTP quanto o ATP formado, liberado pelo ciclo do ácido cítrico, já são moléculas que guardam, que armazenam energia e podem ser utilizados em outras reações bioquímicas que requerem o consumo de energia. E o terceiro objetivo do ciclo do ácido cítrico é formar moléculas reduzidas como NAD e FAD. E para que o micro-organismo necessita dessas moléculas reduzidas do NAD e do FAD? Onde é que essas moléculas vão ser utilizadas posteriormente? Essas moléculas elas vão ser utilizadas para a formação de ATP, tá? Na cadeia transportadora de elétrons. Então, aquelas moléculas reduzidas, tanto NAD quanto FAD, vão sofrer oxidação na cadeia reduzida de elétrons. Observem que quando eu tinha aqui no ciclo do ácido cítrico, uma molécula que estava na sua forma oxidada era convertida então na sua forma reduzida, tá? Então, esses compostos estavam sofrendo redução. Essas moléculas estavam sofrendo redução no ciclo do ácido cítrico, ao passo que o composto orgânico estava sofrendo oxidação. Essas moléculas reduzidas, então, vão sofrer oxidação aqui na cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, elas ganharam elétrons no ciclo do ácido cítrico e vão doar elétrons aqui na cadeia transportadora de elétrons. Tudo isso com o objetivo da geração de ATP. Tá? Então, a finalidade da cadeia transportadora de elétrons é, sobretudo, formar mais ATP, que é uma substância de armazenamento de energia. Aqui nessa figura, a gente pode observar os 4 complexos, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, que compõem a cadeia transportadora de elétrons. Então, essas proteínas ficam ancoradas na membrana citoplasmática, no caso de bactérias e árqueas, e em membranas da mitocôndria em organismos eucariotos, em fungos, ok? Então, no complexo 1, a gente tem a oxidação, a conversão de NADH em NAD+, então esse composto é oxidado. Nesse processo de oxidação, há uma doação de elétrons aqui para como é que eu posso dizer, para percursores, tá? Para receptores de elétrons, e a extrusão de H+. Então, o H+, que estava aqui presente no citossol, ele vai realizar, então, a extrusão para o ambiente externo, né? Um ambiente que ficaria aqui entre a membrana e a parede celular, no caso de bactérias, e entre a membrana interna e externa de mitocôndrias, ok? No complexo 2, o succinato vai ser convertido em fumarato, tá? E eu tenho também a transferência de elétrons. FAD também vai doar os seus elétrons para quinonas.
Aqui no complexo 3, a quinona vai doar elétrons para o complexo 3 e nesse processo vai haver a extrusão de mais H+. De quinona, os elétrons vão ser doados para o citocromo C e depois para esse citocromo C para o complexo 4 e vai haver então novamente a extrusão de elétrons, tá? Aqui no complexo 4, o que acontece? Para organismos que realizam a respiração aeróbica, ou seja, utilizam o oxigênio, vão utilizar o oxigênio e moléculas de H2 formando água, tá? Então, na cadeia transportadora de elétrons, a gente tem aqui no final do complexo 4 a oxidação do oxigênio, que passou de uma valência 0 para uma valência negativa. E nesse processo também há a extrusão de mais H+, ok? Então, aqui o aceptor final, o elétron que estava aqui no citocromo, foi para o complexo 4 e vai ser doado, então, para o oxigênio. Então, o aceptor final, a última substância que recebe os elétrons, vai ser o oxigênio, no caso de organismos que realizam a respiração aeróbica, tá? A gente vai falar posteriormente sobre organismos anaeróbicos também. Então, por que há então essa transferência de elétrons para a cadeia? Para criar um ambiente ácido. Então, observe que esse espaço aqui externo à membrana citoplasmática cria-se um ambiente ácido, tá? Um ambiente com alta concentração de H+. Como eu falei para vocês, qual que é a diferença do respiração aeróbica anaeróbica? E no caso de aeróbicos é H2, e no caso de anaeróbicos, aí os elementos químicos que podem ser utilizados são o nitrato, o ferro, o enxofre como aceptor de elétrons, tá? Mas o objetivo aqui da cadeia transportadora de elétrons é realizar a oxidação desses elementos químicos. No processo de oxidação, a gente tem a extrusão de H+, criando um ambiente altamente ácido, de alta concentração de H+. Pela tendência, pelo movimento osmótico, a tendência é que esse H+ retorne para o citossol, tá? Porque a concentração aqui no interior é altamente negativa. Então, a tendência é que o H+ ele flua para o interior do citossol novamente, tá? E ele vai fluir pelo complexo enzimático da ATPase, tá? Nesse processo em que ele flui para o interior utilizando a ATPase e formando o mais ATP, denomina-se de fosforilação oxidativa. Então, o que é a fosforilação oxidativa? É a síntese de ATP mediante a uma força próton-motriz. O que é essa força? Como eu falei para vocês, a tendência é que o H+ que está aqui em maior concentração volte para o citossol. Ao passar aqui pela ATPase, que é esse último complexo enzimático, a movimentação, essa proteína, ela gira, tá? Então, ao haver esse movimento da proteína, a energia motora é convertida em energia química e converte, então, ADP em ATP, tá? Então, a finalidade da redução desses compostos, tá? Como NAD, FAD, e depois o oxigênio recebe os elétrons, é realizar a extrusão de H+, e esses H+ voltam novamente para o citossol, realizando, então, a torção, como é que eu posso dizer? Uma movimentação aqui dessa proteína, como se fosse uma turbina. E nessa movimentação, a energia motora é convertida em energia química, formando, então, ATP. Então, vamos tentar fazer uma correlação de todas as etapas, tá? Então, nós vimos na aula de hoje que nós vimos os fundamentos do metabolismo, diferenciação de catabolismo e anabolismo. Catabolismo há um armazenamento de energia, anabolismo, gasto de energia relacionado à biossíntese. Nós começamos a falar sobre quimio-organotróficos. Vimos que os
organotróficos vão realizar a respiração aeróbica e anaeróbica e a fermentação. Esses 3 grupos vão realizar os estágios 1 e 2 da glicólise, convertendo glicose em gliceraldeído 3-fosfato no primeiro estágio e formando piruvato no segundo estágio. Quem faz respiração utiliza o piruvato lá no ciclo de Krebs. Quem faz fermentação vai utilizar o piruvato para realizar o último estágio, o estágio 3, que é o processo de fermentação. No exemplo da aula eu mostrei a conversão de piruvato em etanol, mas pode ser produzido o ácido acético ou outros compostos oriundos de fermentação, ok? No ciclo, então, de Krebs, a gente tem a oxidação para a produção de compostos, precursores para a biossíntese e também a formação de moléculas reduzidas. Essas moléculas reduzidas vão sofrer oxidação aqui na cadeia transportadora de elétrons, criando um gradiente eletroquímico, e esse gradiente eletroquímico vai causar então a intrusão de H+ para o citossol, criando uma força motora na ATPase, tá? Que vai utilizar então essa força motora para a conversão de energia química, formando então ATP a partir de ADP e PI, ok? Fosfato inorgânico. Na próxima aula a gente vai ver algumas vias alternativas que os quimiorganotróficos realizam. Vamos falar também sobre os quimiolitotróficos, que utilizam compostos inorgânicos. Vamos falar sobre os fototróficos, finalizando então a parte de catabolismo. E na sequência vamos falar sobre anabolismo, sobre a biossíntese de compostos para a produção de biomassa e formação de novos organismos vivos. Até a próxima aula.